É no dia 1º. Dia É dia 1º? 1º. Tá. Isso. Domingo que 1º vem. de fevereiro. Não, domingo que vem não, o outro. Não, é daqui 2 semanas. É, daqui 2 semanas, Tá bom? Beleza, senhor. Você está pondo para gravar? Já pus, Eduardo. Ah, já entrou? Então tá bom. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecermos por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome e pedindo o amparo da equipe espiritual do nosso cantinho, porque nós realizamos os nossos estudos e frequentamos esta casa bendita que nos auxilia e nos dá suporte, mesmo quando fazemos essas reuniões pela internet. Agradecemos pelo progresso, né, e pela oportunidade de realizar esse estudo pela rede mundial, porque é uma possibilidade de ampliar, né, o conhecimento de todos nós, sem precisarmos nos deslocar para a casa espírita. Temos a certeza do amparo dos bons espíritos trabalhadores do nosso cantinho que nos visitam a todos em nossos lares. Que eles possam nos intuir para o melhor entendimento de tudo aquilo que vamos ler e estudar. Deixamos a nossa prece entregue nas mãos da equipe espiritual em benefício do irmão mais necessitado, abrindo com ela a nossa reunião de estudos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Então, nós estamos recomeçando essa nossa primeira reunião do ano, e estamos no capítulo 15, né? No capítulo 14, nós tivemos o caso de uma pessoa, né, de um senhor que se entrega ao vício, se entregava, né, ao vício da bebida, trazendo muita dor e sofrimento ao seu lar, e ele tinha recebido amparo para poder ficar bem de saúde, ficou bem de saúde, mas imediatamente voltou ao uso das bebidas em ambiente impróprio, né? A um homem casado e com filhos, né? E aí, então, o Calderaro resolveu lhe dar de trazer, né, um problema de saúde que o impediria realmente de ficar ligado aos alcoólicos, né? E ele acabou tendo como se fosse um ataque cardíaco e ele ia ter sequelas daquilo, né? E então ter um problema de saúde. E nós conversamos sobre isso, tivemos. Essa é uma questão que foi bastante interessante, porque, afinal de contas, nós estamos vendo a equipe espiritual até mesmo causando, né, um problema de saúde física, né,
numa pessoa, e este problema de saúde física, ele vai facilitar o auxílio à pessoa encarnada, né? Então, causa, como a gente diz, né? Causa espécie, né? A equipe espiritual mostrando que o nosso livre-arbítrio, né? Quando você tem uma causa maior que precisa ser, vamos dizer assim, colocada em ação, né? Em prioridade, você tem que fazer aquilo que é o importante. E aí, no caso da família, a mulher e os filhos, né, tinham prioridade, dada a necessidade de auxílio, que eles não poderiam sofrer, né, a, com a perda total aí do nosso irmão. Então, é interessante essas coisas. Isso que eu queria comentar. Se ninguém tiver nada mais a comentar, nós retomamos agora a partir do capítulo 15 do livro No Mundo Maior, que chama-se Apelo Cristão. Alguém quer fazer algum comentário sobre o capítulo anterior? Ficou alguma dúvida? Ok. Então, vou pedir para a Elisete ler para nós, se ela puder. Por favor, Elisete. Pois não. Apelo cristão. Estavam prestes a terminar minhas possibilidades de estudo, em companhia de Calderaro, quando, na véspera da prometida visita às cavernas do sofrimento, o estimado assistente me convidou a ouvir a palavra do instrutor Eusébio, que naquela noite se dirigia a algumas centenas de companheiros católicos romanos e protestantes das igrejas reformadas, ainda em trânsito nos serviços da esfera carnal. São irmãos menos dogmáticos e mais liberais, que em momentos de sono se tornam suscetíveis de nossa influência mais direta. Pelas virtudes de que são portadores, tornam-se dignos das diretrizes dos planos mais altos. Não ocultei a estranheza que me tomara de assalto ante a informação, mas Calderaro ajuntou sem demora. Importa compreender que a proteção divina desconhece privilégios. A graça celestial é como o fruto que sempre surge na fronde do esforço terrestre. Onde houver colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. Não é a confissão religiosa que nos interessa em sentido fundamental, senão a revelação de fé viva, a atitude positiva da alma na jornada de elevação. Claro é que as escolas da crença variam, situando-se cada uma em um círculo diferente. Quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, maior é a combatividade inferior, que traça fronteiras infelizes de opinião e acirra hostilidades deploráveis, como se Deus não passasse de um ditador em dificuldades para manter-se no poder. Constituindo o espiritismo evangélico prodigioso, núcleo de compreensão sublime, é razoável seja considerado uma escola cristã mais elevada e mais rica. Possuindo tamanhas bênçãos de conhecimento e de amor, cumpre-lhe estendê-las a todos os companheiros, ainda quando esses companheiros se mostrem rebeldes e ingratos em consequência da ignorância de que ainda não conseguiram afastar-se. A compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto.
Diante da mente encarcerada no vaidoso intelectualismo de muitas personalidades importantes de sua época, vemo-lo inflamado de energia divina. Pelo contrário, em Jerusalém, no último dia, à frente do populacho exaltado e ignorante, arraigado embora aos princípios da crença, encontramo-lo silencioso e humilde, solicitando perdão para quantos o feriam. Imprimindo inflexão mais carinhosa à palavra, acrescentou bondoso. Não nos esqueçamos que, acima de tudo, nos empenhamos numa obra educativa. Salvar alguém ou socorrê-lo não significa subtrair o interessado à oportunidade de luta, de alçamento ou de edificação. Constitui amparo fraternal para que desperte e se levante, entretanto, na posse do equilíbrio que caracteriza aquele que o ajudou. O Supremo Senhor não se compraz com o possuir filhos miseráveis e infelizes na criação. Espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas e mancheias, esperando apenas que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio. Como vemos, todos os setores do serviço espiritual reclamam a divina assistência. Antes de mais amplas elucidações no referente assunto, alcançamos o campo tranquilo onde o nobre emissário se fazia ouvir. De relance, observei que a reunião agora não se assinalava por grande número de colegas encarnados, que ali se contavam por poucas centenas, assistidos por quantidade considerável de cooperadores da nossa esfera de ação. O luar balsamizava dessemente o arvoredo, que se inclinava à passagem do Favônio. Imponente pela claridade sublime que lhe aureolava a figura veneranda, Eusébio, ao que me pareceu, havia iniciado a preleção desde muito. Extasiados, os ouvintes registravam-lhe o verbo tocado de luz celestial, com pasmo indisfarçável a lhes alterar as fisionomias. Confundidos e ajoelhados em grande número, na relva fresca sentiam-se repentinamente transportados ao paraíso. O instrutor, envolvido em safirinos reflexos, falava com irresistível poder de atração. Se o patrimônio da fé religiosa representa um indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, que fazeis de vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização, numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, de entendimento e de construção? Não vos assombra, porventura, acordando-vos a consciência, a borrasca renovedora que refunde princípios e nações? Supondes possível uma era de paz exterior sem a preparação interior do homem no espírito de observância e aplicação das leis divinas? Por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha de vossa inteligência, nos anula as possibilidades de mais alta incursão ao reino do Espírito eterno. Ser cristão, outrora, simboliza a escolha da experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem, manifestação ativa do amor contra o ódio, segurança de vitória da luz contra as sombras, triunfo inconteste da paz construtiva sobre a discórdia derruidora. Ante o moleque do Estado romano, convertido em imperialismo e corrupção... Acho que é Moloque, viu? Ante o Moloque,
Ficou aparecendo aqui, ó, que moleque. O Moloque, eu até achei, pois eu, ante o Moloque do Estado romano, convertido em imperialismo e corrupção, os sectários do Evangelho não se expunham a polêmicas mordazes, não se enredavam nas teias do personalismo dissolvente, não dilapidavam possibilidades preciosas a erigir fronteiras dogmáticas. Entremeavam-se em nome do Senhor e ofereciam a própria vida em penhor da gratidão àquele que não trepidava em seguir para a cruz, por amor a todos nós. Erguiam os seus mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes que os identificavam com o Salvador do mundo. Sabiam perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Sacrificavam-se uns pelos outros, na viva demonstração do devotamento fraternal. Repartiam os sofrimentos e multiplicavam os júbilos entre si. Morriam em testemunhos angustiosos para alcançar a vida eterna. Guerreavam os desequilíbrios de sua época e de seus contemporâneos, não a golpes de maldição, nem a fio de espada, mas pela prática da renunciação, submetendo-se a disciplinas cruéis e revelando nas palavras, nos pensamentos e nos atos a mensagem sublime do Mestre que lhes renovara os corações. Entretanto, herdeiros que sois daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições de espírito edificado nas promessas do Cristo, que fizeste vós da esperança transformadora, da confiança sem vacilação? Onde colocastes a fé viva que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e de lágrimas? Que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova? Enriquecidos pelas graças do céu, pouco a pouco olvidastes as portas da revelação divina em troca das comodidades humanas. Construístes entre vós mesmos barreiras dificilmente transponíveis. Intoxica-vos o dogmatismo, corrompe-vos a secessão. Estreitas interpretações do plano divino vos obscurecem os horizontes mentais. Abris hostilidade franca em nome do reino de Deus, que significa amor universal e união eterna. Conspurcais a fonte das bênçãos, amaldiçoando-vos uns aos outros, invocando para isso o príncipe da paz, que para ajudar-nos não hesitou ante a própria morte afrontosa. A que delírio chegastes, estabelecendo mútua concorrência à imaginária obtenção de privilégios divinos? Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de serdes servidos. Reverenciais do Senhor a luz dos séculos e mantendes-vos nas sombras do nefando egoísmo. Proclamais nele a glória da paz e incentivais a guerra fratricida, em que homens e instituições se trucidam reciprocamente. Recorreis ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivais a desarmonia no recôndito do ser. Por que estranhas convicções supondes conquistar o paraíso à força de afirmativas labiais? Esquecestes que o Verbo divino, em seus fundamentos, é sempre criador?
Como admitir a redenção ao preço de simples palavras a que nenhum significado objetivo emprestais pelas atitudes? Todavia, é imperioso reconhecer o caráter sublime de vossa tarefa no mundo. Jesus fundou a religião do amor universal, que os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas orientadas pelo sectarismo injustificável. Malgrado esse erro lastimável dos homens, a essência dos vossos princípios é aquela mesma que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo. Porque alguns missionários das verdades religiosas olvidassem a fraternidade divina e se permitissem desmandos da autoridade, preferindo a opressão e a tirania, não sois menos responsáveis agora pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinados aos serviços de elevação humana e de santificação da terra. O Evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma algum conseguiu empanar o brilho de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perante os desafios do céu, credes acaso servir a Deus encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos? A pompa do culto exterior só faz realçar o desatino de vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Infrutífera seria a divina missão do Mestre, se a boa nova permanecesse circunscrita às trincheiras sectárias, onde presunçosamente vos refugiais, com o objetivo de inflamar a execranda fogueira das hostilidades simuladamente cordiais. Não encontrastes outra fórmula de externar a crença, além da concorrência menos digna? Em vão ergueis castelos de opinião para o verbalismo sem obras, porque se a morte surpreende o materialista revel, descortinando-lhe o realismo da vida, o túmulo abre também o tribunal da reta justiça a quantos se valerem da religião para melhor dissimular a indiferença que lhes povoa o mundo íntimo. Não julgueis, esteja a fé consagrada ao menor esforço. Qual ocorrência à ciência, a religião tem o seu trabalho específico no mundo. Força equilibrante do pensamento, seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. Na atuação da fé positiva, reside a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis, da animalidade de que todos emergimos, no processo evolucionário que nos preside à existência. Jesus, por isto, não confinou seus ensinamentos ao círculo estreito dos templos de pedra. Reverenciou, em verdade, os monumentos que recordassem os lugares santos da oração, consagrados às manifestações superiores do Espírito. Entretanto, não se cristalizou nas atitudes adorativas. Viveu conquistando amigos para o reino do céu. Não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação. Pedia-lhes amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Aproximando-se de Madalena, não extravaga em baldas conversações. Interessa-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre e construtivo. Dirigindo-se à mulher samaritana, não desce às contendas inúteis. Impressiona pelo contato de sua alma divina,
fazendo-a abandonar o velho cântaro da fantasia, para que busque as fontes eternas. Convivendo com cegos e leprosos, loucos e doentes de todos os matizes, exemplificou a vida social baseada na fraternidade mais pura e nos mais elevados estímulos à santificação. Por fim, imolado na cruz, seus 2 últimos companheiros eram ladrões confessos, aos quais não hesitou dirigir a palavra fraterna, inflamada de amor. Como invocar-lhe o nome para justificar os desvarios da separação por motivos da fé? Como apoiar-se no amigo de todos para deflagrar embates de opinião, acendendo fogueiras de ódio, em prejuízo da solidariedade comum que ele exemplificou até o supremo sacrifício? Não será denegrir-lhe a memória, difundir a discórdia em seu nome? Notei que as palavras do orientador provocavam funda impressão. A maioria dos ouvintes chorava em comoção irregressível, sentindo-se tocada pelo juízo celeste. Eusébio, que mantinha presa a atenção geral, prosseguiu impávido. Não se vos reclama a transferência do depósito espiritual da crença veneranda. Em todos os setores onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a divina lei, gravando-lhe os parágrafos sublimes no coração. O que se pede de vosso espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos celestiais esparzidas sobre vós em caudalosas correntes de luz. Não limiteis, portanto, a demonstração da confiança no Altíssimo aos cerimoniais do culto externo. Varrei a indiferença que vos enregela as basílicas suntuosas. Convertamo-nos em verdadeiros irmãos uns dos outros. Transformemos a Igreja no doce lar da família cristã, quaisquer que sejam as nossas interpretações. Esqueçamos a falsa afirmativa de que os tempos apostólicos passaram para sempre. Cada aprendiz do Evangelho guarda na própria vida um reduto destinado ao culto vivo do Divino Mestre, perante o qual escoa a multidão dos necessitados todos os dias. Amando e socorrendo, crendo e agindo, Jesus amparou a mente desequilibrada do mundo greco-romano, infundindo-lhe vida nova em favor da humanidade mais feliz. Assim, igualmente, cada discípulo da fé redentora pôde e deve cooperar no reerguimento dos irmãos frágeis e vacilantes. Fugi ao farisaísmo dos tempos modernos que se recusa ao auxílio fraternal em nome do gênio satânico do cisma dogmático. Jesus nunca foi pregador da desarmonia, jamais endossou a vaidade petulante dos que pelos lábios se declaram puros, mantendo o coração atascado no lodo miasmático do orgulho e do egoísmo fatais. Mobilizemos nossa confiança no Todo Misericordioso, dilatando-lhe o reino bendito de redenção. Aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra de insensatez. Nenhum de nós peitará a justiça divina, embora permaneçais cultivando muitas vezes a ideia de um comércio ridículo com a divindade. Se um lavrador jamais é postado sem obrigações diretas diante do matagal inculto ou do pântano perigoso, como permanecer sem deveres imediatos junto às paisagens de crime e treva, de inquietação e de sofrimento? O irmão caído é a nossa carga preciosa.
A dificuldade é nosso incentivo santo, a dor, nossa escola purificadora. Abracemo-nos, pois, uns aos outros, em nome do Cordeiro de Deus, que nos reformou a mente, alcançando-a a planos superiores pela ascensão gloriosa através do sacrifício. Somente assim, meus amigos, é possível atender à elevada destinação que nos cabe. Diante do mundo periclitante, alucinado por ambições rasteiras e dominado pelo ódio e pela miséria, sequências das guerras incessantes e aniquiladoras, harmonizemo-nos em Jesus Cristo, a fim de equilibrarmos a esfera carnal. Sombras perturbadoras vagueiam em torno de vossos passos e de vossas instituições em ronda sinistra. Evitai a subversão dos valores espirituais, afugentai as trevas que vos ameaçam as organizações político-religiosas. Temei a ciência que estadeie sem a sabedoria, livrai-vos do raciocínio que calcula sem amor, revisai a fé para que seus impulsos não se desordenem, à míngua de edificação. A crosta da terra é atualmente um campo de batalha mais áspera, mais dolorosa. Despertai a consciência adormecida e afeiçoai-vos à lei divina, olvidando o cativeiro multissecular da ilusão. A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. Eusébio, ao terminar, estava aureolado de prodigiosas emissões de luz. A assembleia prosternada, mostrava semblantes lívidos de estupefação. Enorme grupo de colaboradores de nosso plano elevou a voz em harmonias, entoando comovente cântico de glorificação ao Supremo Senhor. As melodiosas notas do hino perdiam-se ao longe no arvoredo distante, nas asas de suave brisa. Terminados os serviços da reunião, reparei que os amigos encarnados, sob o amparo de colegas das nossas atividades socorristas, não se afastaram animados e otimistas, porque muitos deles, compreendendo talvez com mais clareza, fora do veículo denso da experiência física, os erros da crença transviada, se retiravam, cabisbaixos, soluçando. Tá bom? Acabou. Então, o que acharam? Bem atual. Incrível, né? Acho que podia Quarto pôr esse século. texto na internet para todo mundo ler, porque, né, é o que a gente está vivendo hoje, né? O ódio. Não é? Que coisa impressionante. Toda religião mal compreendida é sectária, gente. Separa sempre mesmo. Não tem jeito. Então, o problema não está na religião, né? Está na falta de compreensão. Exatamente, que todas Né? teoricamente levam ao bem. Se tiverem um fundamento nesse sentido, obviamente, né? Mas vai depender da interpretação e da forma como você é levado a interpretar aquilo. Né? Se forçamos as pessoas a não raciocinarem em função disso, realmente é difícil. Então, o grande problema, né, é que nós ainda colocamos, né, que o reino de Deus é deste mundo, não é a palavra de Jesus, né, que vale.
meu reino não é deste mundo. As pessoas colocam que o reino de Deus é deste mundo aqui. E é aqui e agora que tem que ser vivido, né? E sem a reencarnação fica mais difícil ainda, né? Não tem... Esse que é o grande problema. Só tem essa aqui, o que eu fizer pouco, pô, vou para o inferno mesmo, então vamos, né, fazer. Se para o céu é muito difícil, né, convenhamos. Né? Toda vez que deve ir para o inferno, aí o Então, egoísmo vai graça por aí mesmo. Isso não é crítica, não, gente, é uma observação, cara. Né? Infelizmente, eu estava no nosso Evangelho, nós lemos, né, o capítulo do livro Céu e o Inferno, né? E é muito interessante que a gente tem fases de entendimento, né? A gente vai aprendendo aos poucos, vai crescendo aos poucos, tal. Mas a nossa tendência sempre é acreditar, né, num conjunto de, vamos dizer assim, de estruturas que são estruturas principalmente sociais, que naturalmente a religião ela ela traz para nós determinados, eu vou chamar de dogmas, mas de ensinamentos que norteiam as nossas ações. O que a gente tem que entender como parte natural nossa, né? De todos nós, de toda a humanidade. O problema é que esse conjunto de informações ele é utilizado por grupos, né, que se dizem aqueles que vão fazer a minha ligação com o Senhor, né? Então, todas as religiões organizadas, elas têm esta forma, né, de, de manter o controle sobre as pessoas. Então, é a minha verdade, é o meu Deus que tem que prevalecer. É isso, você está errado se você não acredita como eu. Só que a hora que você pega, nossa, você pega, por exemplo, você mesmo estava comentando, acho que foi na quinta-feira, se a gente pegar o, o Velho Testamento, né, e disser que tudo que está escrito ali foi a palavra de Deus, pelo amor de Deus, meus filhinhos, né? Como espremer dizia, sai sangue lá. é uma coisa das mais absurdas. Agora, eu queria falar uma coisa para você. Eu estava nesse período de férias, né? Uma pessoa muito próxima minha estava comentando que na casa espírita que ela frequenta, tem pessoas que, inclusive, têm ligações com o pessoal judeu, né, que são de lá do Oriente Médio, da religião, mas a pessoa se considera mesmo, eu vou chamar a palavra judia, mas não é, né, são os hebreus, né, são os descendentes dos hebreus, e que agora se constitui o Estado de Israel, né? Então, a pessoa é espírita, frequenta a casa, participa de trabalho mediúnico, faz orações em benefício do próximo, tal coisa, e diz o seguinte: aquela terra foi dada por Deus aos judeus e ponto final. E é aquele lugar lá.
não é nenhum outro. E aquilo é deles. E a pessoa tem isso tão arraigado dentro de si, né? Que quando você tenta, pela lógica, mostrar a incoerência desse pensamento, contrapondo-se com a, o que diz a doutrina espírita, né? Ela parou de conversar com a outra pessoa, com essa pessoa que estava me falando. Parou. Ela, às vezes, cumprimenta quando não tem outra forma, porque está numa reunião em que as duas pessoas se encontram. Simplesmente porque a outra falou assim, mas não seria incoerente se você fizer uma análise e tal? Pronto. Então, a gente vê como que é arraigado dentro de nós os conceitos da vida material. Então, tudo que o Eusébio está falando aqui é porque a gente considera a religião, né, como sendo não aquilo que vai nos levar a uma vida futura melhor, mas sim a religião, principalmente a religião organizada. Né? Nós estamos falando das religiões que ele trouxe aqui, católico romano, Sim. né? E protestantes. A gente chama de seculares, né? Porque são criados pelo homem, basicamente. Né? Isso. E que são, na verdade, né, tanto os católicos romanos como os protestantes saíram do mesmo. Judaico-cristão, não tem como. Judaico-cristão, não tem como Eles são saber. protestantes do quê? É, Protestantes. contra a Igreja Né? Católica. Então, é impressionante como as pessoas materializam a religião. Né? É muito interessante. E aí, obviamente, a chamada de atenção, né? Ele coloca lá, é o título do capítulo, né? Apelo cristão. É importante essa chamada de atenção. Entretanto, eu acho que com eles, né? Por isso que eles saíram vários cabisbaixos e tudo, né? Com eles também acontece essa questão, que nem essa companheira da outra dentro da casa espírita. Foi chamada a atenção, certo? E quantos vão efetivamente sair do dogmatismo? Na quinta-feira, eu conversei com um irmão que ainda se via com a Bíblia embaixo do braço. E quando ele percebeu, a reação dele foi de dizer assim, então mentiram para mim o tempo todo. Provavelmente ele já estava percebendo as coisas de uma outra forma. Né? Porque deve ser muito difícil quando você deixa o plano físico e descobre que, apesar de toda a boa vontade, porque o pessoal acredita nisso, eles não estão mentindo necessariamente, eles estão seguindo aquilo que eles acreditam, né? Assim. Mas deve ser difícil você perceber que a coisa não é tão da forma como é colocado, né? E ele ficou meio assim mesmo, ele falou, puxa vida, então, né? Eu falei, não, quem te passou isso acreditava naquilo, não estava mentindo, não. Mas agora você vai ter uma outra visão e tal. E quem veio buscá-lo foi o pastor. Que ele Então, conhecia. É o respeito que existe da espiritualidade, Carlos, com a gente, né? Veio um pastor que ele conhecia, que tinha morrido antes, que veio recebê-lo. Nada forçado. Né? Você vê como eles respeitam, né, nossa posição, independente de onde estivermos. né? Nós sabemos que, inclusive, com o próprio André Luiz, né, no livro Missionários da Luz, ou no Obreiros da Vida Eterna, tinha lá o irmão padre, esqueci o nome dele, Hipólito, era o padre Isso. Hipólito, né? Lembra? É óbvio, né? Esses espíritos todos
mantém muitas vezes a crença por causa do secularismo e da forma de pensar de que o caminho é esse. Mas o que eu queria dizer é que esse caminho, quando você fala assim, ele acreditava naquilo, né? É porque se você é levado desde criança a acreditar que aquilo que está escrito não interessa para ninguém se aquilo é de Deus realmente ou não. Está dito que é. Você acredita no que está escrito na Bíblia, acabou. É, né? E se isso fica ali, ó, Sim, não é? sim, Agora, o grande problema é que nas religiões que querem o domínio do ponto de vista da vida material, mesmo que acredite, eles levam em consideração, né, a vida material, sem dúvida. Né? efetivamente. Porque Né? esse falou, acabou tudo, mas eu já devia estar dormindo, né? Esperando o senhor para. Então, ele não tinha outra expectativa, né? Tanto que quando eu falei que é o cara que passou por ele acreditava naquilo, ele não estava mentindo, o pastor, porque o pastor também acreditava. Mas é o que você falou, você passa toda a sua vida ouvindo aquilo, e se você não tiver nenhum contraponto, nós tivemos uma pessoa, né, que a Márcia perguntou sobre uma questão, né, e era óbvio que ela estava, não era aquilo que ela acreditava, e a Márcia perguntou, não lembro agora qual era o assunto, e a Márcia perguntou, mas você vai ficar com a realidade, que aquilo estava sendo posto, ou com o que o seu pastor fala? Ela falou com o que o pastor fala. Então, você vê que como é difícil, né? Você, às vezes, trazer a pessoa para a realidade, né? Você cria alguma coisa paralela aqui, que alguém te traz aquela informação. Então, ela optou antes de... Aquilo estava patente aqui, né? Estava mostrando a coisa. Não era... Ninguém estava... Não era numa conjectura, não. Estava lá, mostrando. E ela falou que ficava com o que o pastor falava. É o que aconteceu com essa moça. Tanto que você contou, né? De ser judia. Tanto ia fazer. Mas, enfim. Então, o grande problema é quando você deturpa, né? Sim. Você deturpa toda a informação. Por quê? Porque você vive daquilo. A hora que você tem um pastor, né, que vive do dinheiro que as pessoas lhe dão para viver, porque é isso que as religiões seculares e também o padre, Sim, que sim. tem as doações para ele poder viver ali, né? Ele tem que seguir aquilo que Manter está. aquilo, né? Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É uma Né? estrutura, enfim. É o mundo que a gente Mas vive. você sabe que quando é, eu uma vez, eu tinha acabado de chegar aqui em Campinas, e aí tinha, eu entrei em contato com um estudioso, não sei se ele era pastor ou não, ele era evangélico, e ele estava escrevendo sobre as obras, ele estava estudando as obras do André Luiz. E ele estava fazendo uma análise do ponto de vista dos protestantes, né, sobre as obras do André Luiz. Mas depois eu não tive mais notícia dele e eu perdi essa oportunidade de travar um conhecimento mais direto sobre esse assunto do ponto de vista dele. Mas ele era uma pessoa que acreditava em reencarnação, que era a única forma de poder entender
a própria Bíblia e os ensinamentos todos que estão ali, e assim por diante. Foi muito interessante. A justiça divina. Ele era um desses. Ele era um desses que ele fala aqui, que eram, Mais o abertos. Calderaro chama de mentes mais abertas. Muito interessante. Muito bem. Então, nós temos que... São 20h51, eu acho que eu acabei colocando um monte de conversa aqui, nós dois acabamos monopolizando. É. Alguém aí não tem vontade de falar mais nada? Porque já são 8:50, e daqui a pouquinho nós vamos acabar. Então, nós não vamos recomeçar agora o miudinho, vamos fazer um miudinho só na semana que vem. Vai ser dia 25, né? Dia 25, isso. Exatamente. Semana que vem, domingo. Beleza? E aí, pessoal? Alguém quer comentar? Alguma dúvida? Porque muitos e muitos espíritas vieram do catolicismo, geralmente do catolicismo. Não são muitos que vêm de religiões evangélicas, né? Então, a grande maioria vem do catolicismo. Então, às vezes, a pessoa pode ter alguma visão um pouco diferente da minha. Eu sempre fui, nesta vida, espírita. Estou falando nesta vida. Então, se ninguém tiver nada, nós vamos terminar mais cedo hoje. Então, nós vamos terminar mais cedo hoje. Tudo bem? Amado Mestre Jesus, nós estamos profundamente gratos pela oportunidade do estudo que tivemos, pela conversa, pelas reflexões que os estudos nos trazem à nossa mente e ao nosso coração. Agradecemos à equipe espiritual pelo carinho e pelo amparo à nossa reunião de estudo. Pedimos que ao longo da semana sejamos intuídos para sempre tomarmos as melhores decisões, fazermos as melhores escolhas, aquelas que levam ao progresso do espírito imortal, e não somente desta vida. Agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos e deixamos a nossa prece de encerramento, colocada na sala 1 em benefício do irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos aos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. E com isso encerramos hoje, pessoal. Eduardo, só te perguntar Oi. uma coisa. Eu estou com a lista aqui, com todas as presenças, o número de presenças do ano passado. Você quer que eu te mande a planilha ou só o valor, só o total? Seria bom que você mandasse a planilha, mas fizesse um resuminho de número de pessoas por reunião. Isso eu tenho tudo aqui. Te dou um Você tem total todo e a média tempo, por reunião. Lá. Eu faço isso. Isso. Tá bom. Isso daí que eu preciso. Então tá bom. Falou, Tá bom? gente. Tchau, Até, hein? Boa noite. Boa semana. Obrigado. Até. Boa Tchau, noite. tchau. Boa semana. Obrigado por tudo, gente. Gente, Até mais, Elissi. Até mais. Renato. Tchau, tchau. Adeus, tchau.
Abraço. Parar de gravar aqui. Isso. Quando desliga, para, mas deixa eu parar aqui.